Olá, meu nome é Ítalo de Oliveira Braga e hoje eu irei ministrar, uma apresentação referente à disciplina de Bioquímica Vegetal, que é coordenada pela professora Kalinka Gabriela do Livramento. Bom, essa apresentação ela se refere ao papel dos carboidratos no contexto da bioeconomia e sustentabilidade, abordando principalmente como os carboidratos vegetais podem ser aproveitados para a produção de biocombustíveis, plásticos biodegradáveis, entre outros materiais renováveis. Para elaborar essa apresentação, então, foi consultado, na literatura diversos trabalhos, como esses dois aqui representados, né? Eu quis trazer aqui para ter um embasamento do que é feito lá fora e mostrar também, né, nesse trabalho que é feito, o que está sendo feito lá fora e mostrar também esse trabalho aqui, que é um trabalho de um grupo de pesquisa aqui do Brasil, para mostrar que o Brasil também caminha nessa frente aí da bioeconomia e da sustentabilidade. E esse trabalho brasileiro ele está atrelado a resíduos lignocelulósicos agroindustriais, que é um grupo que desenvolveu esse trabalho aqui da Embrapa Agroenergia. E, de forma resumida, a literatura traz que os carboidratos, no contexto da bioeconomia e sustentabilidade, apresentam grande potencial como fontes renováveis para a produção de biocombustíveis, bioplásticos e materiais biodegradáveis. Os estudos indicam que os carboidratos vegetais, como por exemplo o amido, a celulose e a hemicelulose, são matérias-primas abundantes e muito versáteis, que são essenciais então para substituir derivados do petróleo e reduzir a pegada de emissão de carbono. Mas o que é de fato, bioeconomia? Então, a bioeconomia ela pode ser definida como uma economia onde os blocos de construção para materiais, produtos químicos e energia são derivados de recursos biológicos renováveis. Já em relação à sustentabilidade, a definição de sustentabilidade mais difundida é a, é a, é a definição, da Comissão de Brundtland, a qual considera que o desenvolvimento sustentável deve satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E atingir metas de sustentabilidade exige uma abordagem multifacetada que envolve agilidade, inovação tecnológica e cooperação global, focando na diminuição dos impactos ambientais, nos desafios agropecuários, no gerenciamento da superpopulação e na mitigação do aquecimento global. E nesse sentido, em 2015, a União Europeia então adotou medidas para estimular a economia circular, a economia circular ela orienta a criação de produtos inovadores, feitos de matérias-primas renováveis e projetados para serem reutilizados ou então reciclados. E entrando um pouquinho então também na definição de carboidratos, a gente tem que a glicose, a celulose e amido são abundantes nas plantas e podem ser convertidos em produtos com altos valores agregados. As vantagens do uso dos carboidratos são que eles são renováveis, biodegradáveis, estão presentes em plantas não comestíveis, o que não compete, então, diretamente com a produção de alimentos. E um dos principais desafios, que também são oportunidades, está interligado a fatores econômicos, tecnológicos, ambientais e sociais, como, por exemplo, o custo da produção e a competitividade, a infraestrutura de manejo e a compostagem,
E as oportunidades entram com as inovações biotecnológicas e a sustentabilidade e apelo ao consumidor. O, os carboidratos, então, continuando nessa definição, eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura, onde a gente tem os monossacarídeos, né? Destacando aqui principalmente as pentoses e as hexoses, como a ribose está envolvida, né, que é a matéria-prima para a síntese de RNA, e a glicose, que é a molécula mais utilizada pela célula, né, pelas células, né, para a obtenção de energia. A gente tem também os oligosacarídeos, que, que são a junção de dois ou mais moléculas de monossacarídeos, como, por exemplo, a sacarose, que ela é abundante, por exemplo, na cana-de-açúcar e na beterraba, e também tem essa função de produção de energia. Outro grupo de, da classificação dos carboidratos é os polissacarídeos, que são moléculas grandes, ou seja, são moléculas que, que contêm, né, acima de 10 monossacarídeos. Eles são insolúveis em água, e aqui a gente pode destacar o amido, como sendo a principal reserva energética nas plantas, e o glicogênio, que ele é armazenado no fígado e nos músculos, e é a principal reserva energética em animais e fungos. Certo. Com essa breve definição, né, de conceitos, vem a seguinte pergunta. Como os carboidratos, então, vegetais, né, eles podem atuar na produção de biocombustíveis, na produção de plásticos biodegradáveis e na produção de outros materiais renováveis. Em relação aos carboidratos como fonte de energia renovável, a gente tem que a produção de biocombustíveis a partir de carboidratos, ela representa uma alternativa promissora para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e assim mitigar os impactos ambientais da queima de combustíveis convencionais. Então a gente tem basicamente os biocombustíveis de primeira geração e os de segunda geração. A gente vai entrar um pouco, um pouco neles agora. Os biocombustíveis de primeira geração, eles são obtidos, né, diretamente de culturas energéticas, como, por exemplo, cana-de-açúcar e o milho. A parte comestível da planta, o açúcar da cana e o amido do milho, é fermentada para produzir etanol. A principal vantagem, né, é a presença de, de tecnologia já bem estabelecida. Isso acarreta no menor custo de produção e fácil integração com a infraestrutura já existente. Em relação às desvantagens, a gente tem a concorrência com os alimentos, né? Essa concorrência aí com os alimentos para, para a alimentação humana, né? E a produção em larga escala pode gerar causar diversos impactos ambientais. Já os biocombustíveis de segunda geração, eles são produzidos a partir da biomassa de lignocelulósica, como resíduos agrícolas, de madeiras e gramíneas. A biomassa lignocelulósica é composta por celulose, hemicelulose e lignina, que precisa então ser quebrada para liberar os açúcares que serão fermentados. A vantagem da utilização de biocombustíveis de segunda geração é a maior disponibilidade de matéria-prima, menor competição com a produção de alimentos e menor pressão sobre o uso da terra. Em relação às desvantagens, a gente tem que as tecnologias ainda estão em desenvolvimento, os custos de produção são mais elevados e a necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento para otimizar os processos de pré-tratamento, por exemplo, e a conversão da biomassa em açúcares. Ao que diz respeito, né, ao processo de produção de
biocombustíveis de primeira geração, esse processo envolve várias etapas, no caso aqui três. Como, por exemplo, a etapa de moagem, onde a matéria-prima ela é moída para liberar os açúcares. A gente tem o processo posterior de fermentação, onde esses açúcares são, então, fermentados por leveduras, que convergem os açúcares em etanol e dióxido de carbono. E, por fim, a gente tem um processo de destilação, onde o etanol é separado da mistura fermentada, como eu falei, pelo processo de destilação propriamente dito. Já a produção dos biocombustíveis de segunda geração, as etapas são diferentes, né? Onde a gente tem essa etapa do pré-tratamento, onde a biomassa lignocelulósica é submetida a um processo de pré-tratamento físico, químico ou termoquímico para romper, então, as ligações entre a celulose, hemicelulose e lignina. Posteriormente, a gente tem a etapa, né, onde acontece a hidrólise, onde esses açúcares são liberados da biomassa por um processo enzimático. E, por fim, a gente tem a fermentação desses açúcares por micro-organismos para a produção de etanol. Aqui eu trouxe, né, algumas ilustrações, como, por exemplo, a cadeia produtiva de biodiesel, que retrata bem esse conceito de economia circular, que enfatiza, né, os benefícios, a economia circular enfatiza os benefícios da reciclagem ou reutilização de resíduos e subprodutos através do desenvolvimento de interligações complexas. O que quer dizer isso? Por exemplo, nós temos grãos, né, oleaginosos, que passa pela etapa, então, de pré-tratamento e fermentação, a hidrólise e fermentação, e os resíduos, né, podem ser utilizados tanto para produção, tanto para alimentação animal, desculpa, como, por exemplo, os farelos, quanto para a produção de óleos, e estes óleos podem ser destinados para a alimentação humana, né, os óleos comestíveis, ou passar por um processo de transesterificação para a produção de biodiesel, por exemplo, ou glicerina. Nós temos também o milho, né, como uma matéria-prima, né, para a produção de biocombustíveis, onde a gente pode ver aqui o aumento, né, da produção em litros a cada safra. Então, em 2013, 14 era 37 milhões e agora em 2021, 2022, essa produção em litros chegou a 3,36 bilhões de litros no período dessa safra, né? E a gente tem, né, a cana-de-açúcar, que ela é conhecida, né, pela sua versatilidade, onde ela é utilizada desde a alimentação, como produção de bioenergia e biocombustíveis, e também utilizada para a produção de bioplásticos. A gente vai entrar um pouco agora falando em cima, né, dessa produção de plásticos biodegradáveis. Os carboidratos, então, eles podem, né, ser utilizados na produção de bioplásticos, de plásticos biodegradáveis, desculpa, onde as principais diferenças, né, para dos plásticos biodegradáveis para os plásticos tradicionais são principalmente a origem, né, onde os plásticos tradicionais eles são originados de fontes fósseis, né, como por exemplo o petróleo, e os biodegradáveis, destacando aqui os carboidratos. A degradação dos plásticos tradicionais, eles não são biodegradáveis, já os plásticos biodegradáveis, como o próprio nome diz, eles são biodegradáveis em condições específicas
se decompondo em compostos naturais. E uma das principais diferenças é em relação às propriedades, onde os plásticos tradicionais eles têm alta resistência, eles apresentam certa flexibilidade, mas a durabilidade no meio ambiente é muito maior. Já os biodegradáveis, eles são mais flexíveis ainda do que os tradicionais e menos resistentes do que os plásticos tradicionais. E a questão da degradação, né, a durabilidade, desculpa, é consideravelmente menor. Em relação aos materiais à base de carboidrato, a gente tem o amido, a celulose e a quitina, né, que são a base da produção de diversos polímeros biodegradáveis. E os principais exemplos de plásticos biodegradáveis atualmente são o PLA, que é o ácido polilático, que ele é obtido, né, da fermentação de açúcares. Ele é um polímero termoplástico, o que significa que ele pode ser moldado e também reprocessado. Nós temos o PHA, que é o polihidroxialcanoatos, que ele é produzido a partir de bactérias, que é produzido por bactérias, desculpa, a partir de fontes de carbono renováveis e possui amplas propriedades, desde materiais rígidos até elastômeros. E por fim a gente tem também o polibutileno succinato, que ele é obtido do ácido succínico e do 1,4 butanodiol, ambos derivados de fontes renováveis, e o PBS é um polímero biodegradável e pode ser utilizado, por exemplo, nos processos de compostagem. A aplicação desses plásticos biodegradáveis, então, a gente tem que eles podem ser aplicados em embalagens, como, por exemplo, sacolas plásticas, filmes para alimentos, bandejas para frutas e legumes. Também tem a utilização na agricultura, né? Por exemplo, servindo como filme para cobertura do solo, vasos de mudas, embalagens para sementes. Aplicação também na medicina, né? Com dispositivos médicos descartáveis, como, por exemplo, as suturas cirúrgicas. E também na construção civil, como isolantes térmicos e isolantes acústicos. E as principais vantagens estão associadas à redução da dependência, né, de recursos fósseis e a geração de resíduos. Então, isso está atrelado à sustentabilidade. A gente tem também a vantagem desses plásticos biodegradáveis associada à decomposição, né, em compostos naturais, que é a biodegradação. Eles podem ser produzidos a partir de fontes renováveis, como bem dito aqui na apresentação, e eles podem ser utilizados em diversas aplicações, atrelando a eles, então, uma alta versatilidade. Então, de forma geral, os plásticos biodegradáveis à base de carboidratos, eles representam, né, uma alternativa promissora para reduzir o impacto ambiental da produção e o descarte de plástico. No entanto, para que essa tecnologia se torne mais difundida, né, e acessível, é necessário investir em pesquisa e desenvolvimento, além de criar políticas públicas que incentivem a produção e o uso desses materiais pela sociedade. Os carboidratos também podem ser utilizados também na produção de biomateriais. E essa versatilidade, né, vai além da produção de biocombustíveis e bioplásticos, como eu falei. E eles também são a base para a criação de uma ampla gama de biomateriais e produtos químicos, impulsionando, então, o desenvolvimento de uma economia mais sustentável. São exemplos, então, de biomateriais, né? A gente tem o papel, por exemplo, a celulose é a principal matéria-prima, né, para a produção de papel. Ela é processada para obter, no caso, a matéria, né, a madeira rica em celulose, ela é processada para obter fibras que são posteriormente transformadas em papel. E a gente tem também os tecidos, onde a celulose,
que é utilizada para a produção de fibras têxteis. Essas fibras são mais sustentáveis que as fibras sintéticas, pois são biodegradáveis e exigem menos energia para serem produzidas. Além desses exemplos, né, a gente tem também a chamada química verde, que é nada mais do que um ramo da química que busca desenvolver processos e produtos químicos que minimizem o impacto ambiental, como, por exemplo, atuando na prevenção da poluição, para evitar a geração de resíduos, também na economia de átomos, onde maximizar a incorporação de todos os materiais utilizáveis no processo de produção em um produto final. A gente tem a síntese de produtos menos perigosos, onde é visado, né, desenvolver produtos químicos menos tóxicos e mais seguros. E também a gente tem o desenho de produtos para degradação, que está atrelado a projetar produtos que se degradem em substâncias inofensivas no meio ambiente ao final da sua vida útil. No entanto, existem abordagens, né, para a produção dessa química verde, mas eu ainda vou falar um pouco mais a respeito dos exemplos aqui da aplicação dessa química verde. Como, por exemplo, eles buscam, né, solventes mais seguros e a utilização de matérias-primas, né, renováveis, onde visa utilizar matérias-primas renováveis em vez das não renováveis. Temos também a redução, né, de derivados, que visa minimizar ou eliminar o uso, né, desses derivados, desses produtos químicos. A produção da catalase, né, que é utilizar catalisadores seletivos e eficientes que agilizem os processos sem a emissão de compostos tóxicos. E também a química verde trabalha para análise e prevenção de acidentes, onde busca desenvolver métodos analíticos para prevenir acidentes químicos. Dessa forma, os carboidratos representam uma fonte, né, inesgotável de recursos para a produção de uma ampla gama de produtos sustentáveis, e ao investir em pesquisa e desenvolvimento, promover a inovação e adotar práticas mais sustentáveis, podemos construir um futuro mais próspero e em harmonia com o meio ambiente. E as perspectivas para o futuro da bioeconomia, elas são promissoras. Com o avanço da pesquisa e desenvolvimento, a gente pode esperar a produção de bioprodutos de alto valor agregado, como bioplásticos, com propriedades personalizadas, os biocombustíveis de segunda geração mais eficientes e biomateriais inovadores para diversas aplicações. E dessa forma, então, há uma necessidade de investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento para que isso consiga chegar à população de fato. E isso é fundamental para superar as barreiras tecnológicas, né, e otimizar o processo de produção, visto que a oportunidade para melhorar esse campo da bioeconomia através desses materiais biodegradáveis são vastos, né? Tem inúmeras oportunidades para isso. E a gente tem também que a bioeconomia, baseada em carboidratos, ela tem um potencial, né, para gerar empregos, promover o desenvolvimento regional e contribuir para a construção de uma economia mais circular e mais sustentável. Em resumo, então, os carboidratos são a chave para o futuro mais sustentável, onde, ao aproveitar todo o potencial dessa molécula versátil, a gente pode transformar a forma como produzimos e consumimos, gerando um planeta mais saudável, visando, né, as futuras gerações. Qualquer dúvida, esse é meu e-mail para contato. Agradeço, então, pela atenção e obrigado.